Ô, minha gente, tudo bem com vocês? É o Zé da Tatuagem. Não é o Zé das Medalhas, não. É o Paulinho Rosa aí, tá errando toda hora aí, ó. Ele tá errando, tá dizendo que eu sou o Zé das Medalhas. É verdade, ó. Eu até, eu até vou dizer, ó, eu tenho a minha medalha aqui, ó. A medalha de São Jorge. É São Jorge, eu sou esperto, uso medalha. Mas eu sou o Zé das Tatuagens. É verdade, chefe. O Paulinho me deu o chapéu, ó. Me deu o chapéu aqui, ó. O Paulinho, canal Paulinho Voz. É verdade. Só que eu fico parecido com ele. Aí eu tenho que virar pra trás, ó. Aí eu fico o Zé das tatuagens. Não é o Zé das medalhas que ele tá falando aí, ó. Ele tá dizendo que eu sou o Zé das medalhas. Pô, e aí eu tenho. Aí depois o imposto de renda me pega, né? Eu tô com dois serviços. Eu tô com o das tatuagens e o das medalhas, mas eu sou o Zé das tatuagens. Eu sou esperto, sou esperto, sou esperto. Tudo bem com você, gente? Aí estamos tranquilos, né? É verdade, é verdade. Vou mandar um abraço para a Regina. A Regina, ela esteve falando comigo. É, ela esteve falando comigo, a Regina, é verdade. Ela esteve falando comigo. Ela queria fazer um. A Regina é professora e ela também é uma cantora da nossa noite de Porto Alegre. Muitas vezes eu fui com a minha velha lá, onde ela cantava. Ela cantava. Mas aí, assim, ó, aí ela queria fazer uma tatuagem aqui comigo. Ela veio, falou pelo WhatsApp para marcar horário. Aí eu disse, ela queria fazer uma nota de música, né? Aí eu disse para ela, ó, Regina, tu vai ter que vir pessoalmente aí pra gente fazer essa avaliação. Tu canta para mim? E depois eu dou a nota. É verdade, aí se eu for, não, eu vou dar 10 que ela é minha amiga, né? Aí eu tatuo 10 atrás das costas. Ela ficou brava comigo, disse que eu não sabia o que eu ia fazer. Disse que como eu sou Regina, ou eu faço tatuagem há 40 anos. Como é, se eu tenho que fazer uma nota, e como é que eu vou saber a nota se tu não vai cantar antes? Tu canta, eu dou a nota. Eu até vou te dar 10. Eu sou esperto para não perder o cliente. Tá, Regina? Tu canta aqui, aí depois eu dou a nota. Tal da nota que tu quer que eu faça tatuagem. Em homenagem à música, né? Eu sou esperto, eu não faço. E outra coisa aqui, ó. Eu tô com o Sense Antônio, ele tá morando aqui em casa. O Paulinho Voz, pô, ainda bem que dá um hotel com português. Deu a minha casa aqui, ó. Pô, é um galão de. Como é que se chama aí? É um monte de vinho aí. Toma vinho português, é uma barbaridade, né? E, e outra coisa que ele quer fazer, ele disse para mim, mas o Zé da Tatuagem, quem sabe que não faz uma tatuagem para mim aí que o meu pai pediu? E o meu pai quer que eu faça uma coisa aí, um segredo. Eu tenho que fazer essa tatuagem aí. Eu digo, mas qual é a tatuagem que tu quer? Aí o Sensintônio quer que escreva uma receita de bacalhau nas costas dele, que o pai dele disse para ele que é o seguinte, ó, essa receita tem que morrer com ele. Aí ele vai escrever a receita de bacalhau nas costas, porque só ele pode saber. Aí eu falei, pô, Sensintônio, mas o português é fogo, né? A minha esposa é portuguesa, quer ver? Mas rapaz, tem coisa que não dá para ter sem sintônio. Eu vou fazer a tatuagem nas tuas costas. Tu quer morrer com essa receita para ninguém mais saber. Mas quando tu for na praia, o pessoal vai estar lendo a receita. Eu sou amigo dele, sou amigo dele. É verdade. Aí ele ficou pensando. Eu disse, mas tu não vai poder ir nunca na praia, nem tirar a camisa. É verdade. Ele pode tirar a camisa, porque todo mundo vai saber a receita. O Sensitone é brincadeira, né? Ele não quer me emprestar mais o carro. Ele disse que eu emprestar o carro para ele, não vou emprestar mais. Porque ele disse que não se acostumou com o meu carro. Não é que ele se acostumou. Ele fez aquela bobagem lá de carinhoso alto e era para assaltar ele. Eu vou te contar, né? Brincadeira, né? Então aí, né? A tatuagem, tá seguindo. Outra coisa, o Senso Antônio, ele trabalha com numerologia também. Eu pedi para ele fazer a minha numerologia. Eu sou esperto, ele está aqui em casa, aí vai fazer umas coisas para mim, né? Sou esperto, sou esperto. Aí eu disse para ele, ô Senso Antônio, qual é o preço que eu boto nas tatuagens? Porque eu estou vendendo pouca tatuagem, né?
Aí ele disse pra mim assim, olha o Zé da tatuagem, tu tem que botar tua tatuagem a 14 pila. Tá, meu, vou botar 14 pila, eu tava na promoção, tatuagem pequena, 9,99 e 10 a maiorzinha, né? É um pouquinho maior, né? Também não pode ser muito, né? Só espera. E aí é o seguinte, ó. Aí, pô, ninguém tava fazendo, tá? Às vezes, botar muito barato, né? Aí o Cecintô disse pra mim, olha, tu bota então aí 14 reais. Porque o número 5 diz ele, que o número 5 é o número das vendas. Então agora qualquer tatuagem pequena vai ser 14 reais. É verdade. Como está na promoção, eu sou esperto, hein? Quando for grande, eu vou cobrar 14 também, que está na promoção. É verdade, é verdade. Eu sou. Comigo não, comigo não. Comigo não. Hoje eu deixei meus cachorros em casa. Eu me esqueci de botar comida para eles. Eu estou gravando aqui, estou preocupado com os cachorros lá, porque meus cachorros, o papagaio e a caturita são meus cachorros, né? São meus cachorros, comem muito. Vou comprar comida para eles, vou levar para casa. Sou esperto. E outra coisa aqui, então, para terminar, ó, eu queria deixar um beijo no coração de vocês. Vocês são as pessoas que estão alegrando a minha vida. A gente chega numa idade aí, a gente tem que ter alegria, né? E a alegria são vocês aí. É verdade. Ó, e agora com essa promoção vai bombar, hein? Aqui o WhatsApp aqui do Paulinho Voz, do canal Paulinho Voz 21, para marcar, aqui pode marcar aqui pelo WhatsApp do canal, né? É o 51998 570409. O WhatsApp é Paulinho Voz, gmail.com. Eu com certeza, matar o Jaque Delon tá com o cartaz aqui em cima ali, aqui, ó. Eu boto o cartaz ali que o velho às vezes esquece, né? Oh, e outra coisa aqui, ó, estão me perguntando aí, me perguntaram aqui, ó, onde é que eu moro? Eu vou na Zona Norte, lá da Zona Norte. É verdade, Zona Norte. Zona Norte, Porto Alegre. E me perguntaram se eu sou gremista ou colorado. Eu gosto do Grêmio do Inter, né? Eu sou torcedor de São José. O São José, o meu pai era torcedor de São José, o meu bisavô, o meu tataravô e o meu avô e todo mundo era torcedor de São José. Antes de São José ser o time aí, todo mundo já torcia. Todo mundo já era São José, né? É verdade. A gente é esperto, torcedor número 1 lá. É São José aí, ó. Vamos ganhar, vamos ganhar. E veio o rapaz aqui fazer essa parte comigo. Ainda estava na promoção dos 9,99. E aí ele veio com a camisa São José, pô, nunca tinha visto um rapaz jovem, né? Geralmente torce para Grêmio, para Inter, né? Aí ele queria, que coisa linda ver camisa São José, né? Aí ele disse para mim assim, eu sou muito devoto, tal coisa, né? Eu quero fazer uma tatuagem de São José. Que coisa linda, né? Então, que foi? Eu fiz tatuagem de São José para ele, né? Que coisa linda. E terminou, eu mostrei a tatuagem. Se eu te passar demorei umas 2 horas para fazer a tatuagem do São José. E aí é o seguinte, ó, quando eu terminei, esterilizei tudo, botei bonitinho, tirei a foto e mostrei pra ele. Ele disse que não era aquilo. Eu disse, tu não quer tatuar São José, rapaz? Tudo bem. Aí eu fiz tatuagem de São José. Aí ele disse pra mim, não, senhor José da tatuagem, eu queria a tatuagem do clube. Aí eu disse, mas peraí, tu quer o distintivo do clube? Foi aquele negócio que vai nas camisetas. Pô, mas é brincadeira, essa juventude de hoje é brincadeira. Ele quer o distintivo do clube. Aí eu fiz o desenho do São José, o santo, né? Aí eu disse pra ele, olha, eu vou quebrar teu galho aí, tá? E assim, ó, é 9,99. Tu vai arredondar para 10 reais. Eu sou esperto, não vai perder, não. Não perder, não. Então, vamos arredondar para 10 reais e eu vou fazer o distintivo embaixo do São José. Então parece que o São José ele está apoiado no distintivo do São José. Eu sou esperto. Aí isso ficou lindo, ele adorou. Ele disse que vai mandar os amigos dele e tudo, né? Aí eu disse, mas, pô, chega aqui na hora, fala que é o distintivo, né? É distintivo, rapaz. Ele me falou, eu pensei que era o santo, né? É verdade, então. Então, assim, gente, ó, um beijão pra você do coração. E aqui do Zé da tatuagem. Outra coisa aqui, ó. Vamos cuidar o Paulinho vai lá, porque quando ele fala, ele vem falar no Zé das Medalhas. A gente, pô, será que vai ter um Zé das Medalhas para me substituir? Não, 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 não. Não, eu não vou ser aqui, eu não saio mais daqui, não. Eu sou esperto, eu vou pedir para você não contrato aí.
Ele vai vir, São Paulinho, Paulinho Voz, ele é mão fechada, é mão fechada. Mas ele é gente boa, ele é muito gente boa. Beijão no coração de vocês aí. Beijão pra Regina. Regina, ó, pensa alguém aí, ó. Tu vem com uma música, tu canta, e eu vou dar essa lambuja pra ti, ó. Eu vou dar nota 10. E a gente tatua nota 10. Tu quer uma nota de música tatuada, né? Eu vou dar 10 pra ti. Vai ficar legal, ó. Eu faço preço antigo ainda. Tá? 9,99. Eu sou esperto, sou esperto. Tchau, gente. Tchau.